E aí pessoal, tudo certo? Professor Léo na área. Raça, como prometido, a gente vai começar hoje um curso de Geometria Analítica. E o curso de Geometria Analítica a gente começa entendendo o que é a Geometria Analítica em si. A Geometria Analítica é a geometria que trata da geometria plana, só que a gente vai usar a geometria plana dentro do plano cartesiano, para que a gente possa usar as coordenadas cartesianas. Então, a gente vai colocar qualquer figura plana através de suas coordenadas, ou através do plano cartesiano, trabalhar com elementos da geometria plana através de coordenadas cartesianas. Então é bem simples. Primeiro a gente tem que entender como é que é o comportamento de um ponto no plano cartesiano, depois a gente calcula a distância entre dois pontos e assim gradativamente a gente vai estudando elementos e fórmulas e conceitos dentro da geometria analítica que vão te ajudar também na geometria plana, tá beleza? Primeira coisa que a gente precisa ter é entender como é que se comporta um ponto no plano cartesiano. Então a gente vai supor um ponto P e todo ponto P ele tem que ter duas coordenadas no meu plano cartesiano. A primeira eu vou chamar de x de P e y de P, beleza? Tá, Léo. Como é que localiza? Em que local a gente localiza? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos supor que o meu ponto P esteja aqui no meu plano cartesiano. Lembra que o plano cartesiano são duas retas perpendiculares. O eixo horizontal ele é chamado de eixo das abscissas, ou eixo X. O eixo vertical é o eixo das ordenadas, é o eixo Y. Então, todo ponto nesse plano cartesiano, ele sempre vai ter as duas coordenadas da seguinte maneira. Paralelo ao eixo das ordenadas até encostar no eixo X, está aqui o meu XP. Paralelo ao eixo das abscissas, está aqui o meu YP. Beleza? Então, meu ponto P de coordenadas XP e YP está localizado no meu plano cartesiano. Uma outra coisa que tu precisa ter dentro do plano cartesiano é entender a localização de um determinado ponto pelos quadrantes. Então, o primeiro quadrante, qualquer ponto no primeiro quadrante, a coordenada x vai ser positiva e a coordenada y também é positiva. Vamos supor um ponto 1 e 7. Bom, todas as duas são positivas. Esse quadrante aqui, que é o segundo quadrante, como a gente fala, o x é negativo e o y é positivo. Vou dar um exemplo. Menos 4 e 1. Beleza? No terceiro quadrante, ambas as coordenadas são negativas. Tá bom? Então, por exemplo, menos 7 e menos 3. São duas coordenadas negativas, está no terceiro quadrante. Quarto quadrante, só a coordenada x é positiva. A y é negativa. Um exemplo, 7 e menos 7. Pronto, tá beleza? Isso é bom a gente saber só para a gente ter uma noção onde está localizado esse ponto dentro do meu plano cartesiano, quando a gente for trabalhar com distância entre pontos ou qualquer outra coisa que relacionada a coordenadas. Uma outra coisa que a gente precisa também entender é como é que se comporta um ponto em cima do eixo Y ou em cima do eixo X. Tá? Vamos supor que o ponto P possa estar ou em cima do eixo Y ou do eixo X, tá beleza? Se ele estiver em cima do eixo Y, o eixo das ordenadas, a coordenada x desse ponto é 0. Ele só vai ter coordenada y, tá bom? Então, um ponto em cima do eixo y só tem coordenada y, a coordenada x é 0. Se o meu ponto P estiver em cima do eixo x, a gente inverte essa ideia. A gente só vai ter coordenada x. A coordenada y vai ser 0, tá bom? Porque às vezes, gente, tem exercício que ele trabalha com isso e a galera acaba errando coisinhas bem simples dentro do plano cartesiano. Tá? Agora a gente passa a calcular coisas dentro do meu plano cartesiano. E uma delas é calcular a distância entre dois pontos, ou calcular o tamanho de um segmento no meu plano cartesiano. Com isso eu posso construir outras figuras geométricas e saber o tamanho desses segmentos. Correto? Imagine que o ponto A e o ponto B tenham as seguintes coordenadas. O ponto A eu vou dar as coordenadas xa e ya. E o ponto B, eu vou dar as coordenadas xb e yb, tá bom? Eu quero calcular a distância, então o símbolo para a gente calcular é d de distância, de A até B, que seria esse segmento em vermelho, cujos extremos são realmente ali, no caso, A e B, certo? Note que a gente vai colocar as coordenadas agora do ponto A, Vamos colocar aqui,
xa, ya, certo? Aqui é só um esboço da coordenada ya. E aqui eu vou colocar as coordenadas do b. Aqui eu já vou colocar a coordenada yb e também a coordenada xb aqui, ó. Certo? xb. Percebam vocês que se eu continuar aqui pelo ya e ela encostar com a coordenada xb, como a gente tem as coordenadas paralelas aos planos e os planos são perpendiculares, obviamente eu também tenho um ângulo de 90 graus localizado no encontro dessas coordenadas ya, xb. E eu tenho um triângulo retângulo para trabalhar. Nesse triângulo retângulo eu posso aplicar aqui, no caso, a seguinte ideia. Esse cateto em verde aqui embaixo, ó, ele vai ser a diferença da coordenada xb menos a coordenada xa. Assim como esse segmento aqui, ó, né, do que seria o meu outro cateto, é a diferença entre yb, que é a distância da origem até o yb, menos a distância da origem até o ya, que seria yb menos ya. Como isso aqui é um triângulo retângulo, obviamente eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Então eu ganharia algo assim. A distância de A até B, né, isso tudo ao quadrado, seria igual a xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Tá bom? E aí eu vou ganhar o seguinte. Eu não estou afim da distância ao quadrado. Então o inverso da potência é uma raiz. Obviamente eu concluo que a distância entre os dois pontos sai por a fórmula onde eu tenho uma raiz quadrada. Ficaria xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Está aí a formulinha para calcular distância entre dois pontos. Aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar um outro método chamado método DQSR para distância entre pontos. Às vezes eu vou fazer o exercício usando o DQSR, às vezes eu vou fazer utilizando essa fórmula, tá? DQSR é um jeito de calcular a distância entre dois pontos sem aplicar essa fórmula, né? Já que o Enem, por exemplo, não traz formulário nenhum. Bem, o exemplo que eu trago para a gente fazer é o seguinte. Sejam A, B, C e D, com suas respectivas coordenadas, vértices de um quadrilátero convexo. A medida de uma das suas diagonais é... Então, pô, está falando diagonal. Imagina que eu tenho um quadrilátero qualquer. Vamos esboçar um quadrilátero. Tá, Léo, não vais colocar isso aí no plano cartesiano? Não necessariamente, né? Então aqui eu vou colocar um ponto A, B, C e D. Tá? E a gente não precisa colocar necessariamente no plano cartesiano, tá? A gente sabe que ó, o A está, por exemplo, no segundo quadrante, né? O B está no primeiro, o C, por exemplo, está no quarto quadrante, certo? E o D está no terceiro quadrante. Mas a gente quer só calcular a diagonal. Se eu tenho as coordenadas, eu já consigo calcular essa distância. A primeira diagonal que eu vou calcular, se eu chegar no gabarito, eu paro por aqui. Eu vou calcular a distância de A até C, que a diagonal é aquele segmento que corta no teu quadrilátero ou corta o teu polígono de vértice a vértice, né? Só não pode ser vértice consecutivo, senão vira lado. Certo? Então, eu vou calcular a distância de A até C. Se você viu o meu vídeo e quiser fazer pelo método DQSR, eu aconselho a fazer, porque é bem legal também, né? Então, a distância de A até C vai virar uma raiz quadrada. Então, a gente vai fazer o seguinte agora. Vamos lá. Eu vou pegar o x do A com o x do C e subtrair um do outro, tá bom? Então, eu vou fazer menos 3 menos 5. Só que isso é elevado ao quadrado. Mas, agora eu vou pegar o YA e subtrair com o YC. Então, vai ficar... Olha lá como é que vai ficar. Vai ficar 3 menos 3. Tudo isso ao quadrado. Logo, a distância de A até C, que é uma das diagonais, vai ser igual a raiz quadrada. Olha lá. Menos 3 com menos 5 dá menos 8. Ao quadrado, 64. Mais. Menos com menos dá mais. Então, aqui vai ficar menos 3 com menos 3 dá... Menos com menos dá mais, dá 6. 6 ao quadrado, 36. Olha aí o que eu ganho. Isso aqui dá exatamente a raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 100, velho.
é 10. Então a alternativa correta é a letra D. Tá vendo? Então a distância entre pontos serve para a gente calcular a distância entre segmentos, né? Tamanho de um segmento, na verdade. E isso ajuda você a identificar se o triângulo é equilátero, isósceles e assim por diante, tá bom? Valeu, essa foi a nossa primeira aula aí de geometria analítica. Nas próximas aulas a gente vai falar sobre ponto médio, baricentro e fazer outros exemplos, tá bom? Tchau, tchau, brigadão e até a próxima, raça!